Olá, pessoas. Este vídeo vai no improviso, como quase todos que eu faço nele, é meio improviso. Por quê? Porque minha caixinha de entrada está sempre recebendo alguma dúvida de algum aluno, coisa assim, coisa e tal. Então, aí eu tenho que fazer esses vídeos ao vivo, né? Porque já diz a velha sabedoria popular, quem sabe faz ao vivo, então vamos fazê-lo. A minha ex-aluna, vou deixar o nome em anonimato, pediu para eu falar sobre o que é concordância. Então, concordância é um mecanismo sintático da língua portuguesa. Como assim um mecanismo sintático? Meu Deus do céu, o que é isso? Vamos lá então. Aí, que é concordância, tá aí bonitinho, aparecendo. E vamos para a segunda parte, P. Só deixa eu colocar aqui pra minha cara não ficar em cima do negocinho. Como assim, ó? Vamos imaginar uma frase assim, ó. Vamos colocar o tenente garantiu a promoção dos soldados. Temos aqui uma frase assim: o tenente garantiu a promoção dos soldados. Vamos estabelecer o que é concordância mexendo com essa frasezinha aparentemente simples. Quem é o verbo ali? O verbo é aquela palavra que indica ação em um determinado tempo e com uma determinada ideia de modo. Ou seja, se é uma dúvida, se é uma certeza ou se é uma ordem. Então, o verbo, eu vou aqui destacar com o mouse, é garantiu. Né? Por que esse verbo ele tem essa forma? Por que o verbo garantir ele está dessa forma aí? Primeiro, é para indicar uma coisa no passado, ok? Então, nós vamos utilizar o pretérito perfeito. E por que ele está no singular? Quem é que garantiu alguma coisa? O tenente. Então, o tenente aqui é o sujeito dessa frase. Por quê? Porque é a parte que é sobre quem se diz alguma coisa e também tem uma outra coisinha que está por trás da definição desse sujeito. Que o sujeito é a partezinha da frase que manda no verbo. Como assim manda no verbo, senhor? Vamos trocar essa palavra tenente por os tenentes. O sujeito agora está no plural. O que vai acontecer com o resto daquela frase? Os tenentes, respondam comigo, vamos lá, todo mundo junto, amor e carinho. Os tenentes garantiram a promoção dos soldados. Vimos então o que? Um instrumento que fez esse verbo modificar, né? Viu que na primeira frase esse verbo garantir estava garantiu. Na segunda frase virou garantiram. Por quê? Por causa do sujeito. O sujeito aqui está no plural, aqui está no singular. E agora, se eu brincar e trocar de sujeito de novo, se eu trocar tenente e tenentes por eu, como é que fica o resto daquela frase? Eu garanti a promoção dos soldados. E se eu colocar alguém junto comigo, né? Ela e eu, como é que vai ficar o verbo? Garantimos a promoção dos soldados. Então ali a gente tem o que? A relação do sujeito com o verbo. O sujeito aqui, ó, ela e eu, faz com que esse verbo fique garantindo. O eu faz com que esse verbo fique garantido. Os tenentes fazem com que esse verbo vire garantiram. E o tenente faz com que esse verbo vire garantiu. Essa relação do sujeito com o verbo da frase se chama concordância verbal.
Isso é algo que acontece em todas as frases verbais da nossa língua. O verbo tem que obedecer o sujeito sem choro nem vela. Então isso que é a concordância verbal. Vamos ver mais exemplos de concordância verbal. Vou colocar aqui só, colocar pro ladinho, né, para minha cara não ficar em cima. Então, vamos agora pegar a chuva. Vamos colocar o verbo cair no presente. A chuva cai forte em Porto Alegre. Se eu colocar chuvas, como é que ficam? As chuvas caem forte em Poa. Por que esse verbo virou caem? Por causa do sujeito. Sujeito no plural faz o verbo automaticamente ir para o plural. Isso é o mecanismo de concordância verbal. E mesmo nessa frase que eu utilizei para concordância verbal, a gente pode ver um outro tipo de concordância. Chuva aqui está no singular, né? Chuva é um substantivo, né? Então, se chuva é um substantivo, qual é a palavra que está escoradinha nesse substantivo? É o artiguinho ali, a. Ele está no singular por quê? Porque o substantivo está no singular. Então aí a gente vai ter um outro tipo de concordância, que não se faz com o verbo, mas sim com o substantivo e todas as palavras em torno dele que são ligadas a ele. Esse tipo de concordância se chama a concordância nominal, porque aqui, ó, chuvas, quando a gente colocou isso no plural, altera a concordância verbal, o verbo se transforma, e também altera a concordância nominal, porque as palavras dependentes do substantivo também se alteram. Então, as duas concordâncias elas podem atuar juntas, elas podem ser juntas, né, sem problema algum. Agora sim, eu vou colocar uma frase um pouquinho mais complexa. Então assim, ó, casa amarela e espaçosa atrai olhares. O olhar do vizinho. Ó, temos essa frase aqui, ó, casa amarela e espaçosa atrai o olhar do vizinho. Vamos colocar aquele núcleozinho casa no plural. O que vai acontecer se eu colocar aquele núcleo casa, o núcleo do sujeito no plural? Se eu colocar casas, quais são as palavras que vão mudar? Ó, vai ocorrer alterações por causa da concordância verbal e da concordância nominal. A concordância verbal é o quê? A relação do sujeito com o verbo. Então, se eu alterar ali e colocar casas, esse verbo atrai também vai ter que ir para o plural. Então, ó, casas atraem. Aí a gente tem concordância verbal. Agora, quais são as outras palavras que também vão ser modificadas por causa da alteração de casa para casas? O as casas amarelas e espaçosas. Então, ó, todas essas outras palavras que agora mudaram, o as, amarelas, espaçosas, que se transformaram por causa do substantivo casas, isso aí é concordância nominal. Por quê? Então, vamos definir o que é concordância nominal. É aquela relação do substantivo com as palavras ligadas a ele. Porque é o substantivo que vai mandar e as outras vão obedecer. As palavras dependentes dele vão obedecer. Isso é batata em sintaxe. Sempre vai ter alguma palavra que manda e as outras que obedecem. E o casas aqui, ele vai também transformar o verbo.
Então, casas vai transformar aquele verbo atrai em atraem. E agora vamos brincar mais um pouco ali, ó. Olhar ali. O olhar, naquele caso, é um substantivo. Se eu colocar no plural, qual é a palavra ali que vai se alterar também? Atrai os olhares. O os também. O os vai se modificar por causa da concordância nominal, que é a relação com o substantivo. E dos vizinhos também vai se transformar por causa da concordância nominal. Eu alterei vizinho para vizinhos, então o artigo que está dentro dessa preposição aqui também vai se transformar. Tranquilo? Vejam só então. Entenderam então mais ou menos o que é a concordância verbal e a nominal? Deixem agora um comentário para eu ver se vocês entenderam ou não. Vou agora fazer um outro slide, só para ver se vocês entenderam. O exercício ao vivo e a cores com vocês. Olha que frase clara que eu pensei agora. Questão de honra deve ser lavada com sangue. Que maravilha, vamos fazer um exercício ao vivo. Então ali, ó, se eu colocar aquele núcleo do sujeito como questões, vai acontecer o que? Concordância verbal, vai acontecer concordância nominal, ou vai acontecer os dois tipos de concordância? Vamos transformar isso lá no plural? Vamos. Então, questões de honra. Até agora nada aconteceu. Agora entrou no verbo deve. O verbo deve, dever, ele continua no singular. Ó, questões de honra deve. Não, questões de honra devem. Por quê? Por causa da concordância verbal. Sujeito mandando no verbo. Questões de honra devem ser. Agora, uma qualidade ali. Um particípio que funciona como um adjetivo. Questões de honra devem ser lavada ou lavadas? Lavadas. Aí acontece o quê? A concordância nominal, que é a relação do substantivo com alguma palavra que está relacionada a ele. Então, nessa frase assim, aconteceram as duas concordâncias. Uma é por causa do devem, né, que é a concordância verbal, e a outra é por causa do lavadas, que é a concordância nominal. Tranquilo? Deu para melhorar um pouquinho esse tipo de conceito? Incrível, alô? Foi algo que eu bolei na hora, foi ao vivo mesmo, gente. Não tô mentindo, né? Então tá. Espero que tenham gostado desse vídeo ao vivo e a cores, mais um para a coleção. Um beijo. Qualquer dúvida podem mandar ali privadamente, tá bom?